Olha eu de novo aí, gente, só que agora modo diva ativado. O outro vídeo foi meio pesadinho, né? Falando dessas coisas de ódio, estupro, coisas assim. Aí eu resolvi fazer o contraponto agora, uma coisa bem fofinha, uma coisa bem bonitinha. Eu vou ler para vocês uns poemas de amor que eu considero maravilhosos, né? Vamos começar com uma estrofe de um escritor conhecido mundialmente, que é o William Shakespeare. William Shakespeare ele é considerado o maior dramaturgo da língua inglesa, né? Dramaturgo é quem faz peça de teatro, né, gente? E o Shakespeare ele tem aquelas peças mundialmente famosas como Hamlet, Macbeth, Romeu e Julieta, né? E o Shakespeare ele tem uma linguagem extremamente clássica, ou seja, aquela linguagem que ela é mais cerebral, né, do que sentimental. Mas mesmo assim, Shakespeare ele não deixou de cantar o amor, né, de uma forma bem intensa e bem interessante. Por ser, né, um escritor neoclássico, ou seja, que ele tinha aquela medida justa lá dos gregos e dos latinos, ele tem um estilo bastante enxuto, né? Bastante assim formoso. Ai, tem que desativar esses barulhinhos do Face, senão atrapalha. Depois eu ativo, eu sempre esqueço. Vou ler então uma estrofe do Shakespeare. É bem bonitinha, vocês vão amar. Duvida da luz dos astros, de que o sol tenha calor. Duvida até da verdade, mas confia em meu amor. Ai, que bonitinho. Se alguém falasse isso pra mim, eu cairia duro no chão. Muito bonitinho. Agora eu vou ler um poema um pouco mais longo, que é de um outro poeta, só que mais próximo de nós, que é o Pablo Neruda. Ele é o maior poeta chileno e ele viveu no século XX. Se eu não me engano, o Pablo Neruda faleceu em 1973, mais ou menos assim, né? E o Pablo Neruda, embora ele fosse visto como um poeta mais sentimental, lírico, ele teve uma participação muito forte dentro da política do Chile, né? Inclusive, ele foi considerado, né, inimigo lá daquela ditadura sanguinária lá do Augusto Pinochet. E o Pablo Neruda, ele é um poeta que eu costumo classificá-lo como um panteísta. O que é o panteísta? Que é aquele que enxerga Deus em todas as coisas que ele canta em seus versos, né? Porque a palavra panteísta, ela é de origem grega, né? Pan em grego quer dizer tudo. E theos em grego quer dizer Deus. Então, panteísmo é o que? É o Deus em todas as coisas. Então, vou declamar um dos poemas de que eu mais gosto do Pablito, e aí vocês vão ver que é lindo mesmo. Saberás que não te amo e que te amo, posto que de dois modos é a vida. A palavra é uma asa do silêncio. O fogo tem uma metade de frio. Eu te amo para começar a amar-te, para recomeçar o infinito, e para não deixar de amar-te nunca, por isso não te amo ainda. Te amo e não te amo como se tivesse em minhas mãos as chaves da fortuna e um incerto destino desafortunado. Meu amor tem duas vidas para amar-te. Por isso te amo quando não te amo, e por isso te amo quando te amo. Nossa, forte, né? Vocês vê que o Pablo Neruda ele mexe muito com a antítese, que é quando ele aproxima
duas ideias contrárias, mas que elas podem coexistir, e também o paradoxo, que é uma antítese mais profunda e mais aguda, que é a aproximação de duas coisas que uma normalmente exclui a outra. Principalmente naquele verso ali, ó. Te amo e não te amo como se tivesse em minhas mãos as chaves da fortuna e um incerto destino desafortunado. Ele ama, ou seja, é algo que ele está sentindo de bem, mas ele também não ama para que esse amor ele não gaste. Vocês vejam que coisa paradoxal. Então, agora vocês já sabem que o paradoxo é uma figura de linguagem que aproxima duas coisas inconciliáveis, ou seja, duas coisas que não podem existir ao mesmo tempo. Quando um poeta usa isso, quer dizer que o amor, por exemplo, é algo que é indefinível. É muito interessante que o paradoxo se encontra muito na poesia sentimental. Por quê? Porque não traz um conceito fechado. Ou seja, o paradoxo mostra algo que assim te leva por caminhos extremamente tortuosos. Agora, pulando do Pablo Neruda, nós vamos para Mário Quintana. Mário Quintana foi um poeta gaúcho que ele é considerado um dos poetas das coisas simples. Mas sabe que eu prezo muito esses poetas assim, né, das coisas simples. Por quê? Porque eles conseguem trazer uma valorização, né, de coisas que nós não damos mais a mínima, né? Digamos que esses poetas, né, das coisas miúdas, eles trazem aquele olhar mais de criança, que a criança é que se espanta com tudo, né? E que quando nós crescemos, nós perdemos todo esse olhar de espanto, né? As coisas que são comuns, nós passamos por elas como se elas não existissem. Por causa disso que o adulto, ele é tão chato e tão inconformado com tudo, porque ele perdeu aquele olhar de espanto para as coisas mais simples do mundo. E aí o Mário Quintana, ele traz esse tipo de olhar. Senhora, eu vos amo tanto que até por vosso marido me dá um certo quebranto. Olha uma estrofe de 3 versos, isso é um terceto. Vejam só que coisa fantástica essa definição de amor platônico dele, né? Platônico é o quê? Aquele amor que só está no plano das ideias. Aquele amor que é idealizado e que ele não é correspondido de fato. Vejam só, o Mário Quintana diz nesse poema que ele ama tanto essa moça que até o que até o que até o cônjuge dela traz para ele um certo sentimento de amor. Isso que ele quis dizer, né? E ele fala isso de uma forma tão simples, tão assim banal, né? Por causa disso que esses poetas que eles tratam desses fatos não muito poéticos, eles são considerados uns poetas prosaicos. O que é algo prosaico? Algo prosaico é o quê? Prosaico é quando é algo que é da prosa. Algo que é da prosa é considerado algo normal, algo extremamente comum. Isso em choque com a poesia. Porque a poesia
é uma palavra grega que era um verbo. Era o verbo fazer. Então, quando alguém compunha uma poesia, compunha algo que era extremamente importante e também, né, solene, porque a poesia na Grécia, ela tinha o quê? Função pedagógica, ou seja, de ensino. E a prosa era o texto o quê? Descompromissado, ou seja, sem um compromisso, né, solene, chique. E esses poetas que eles trabalham, né, com essa temática mais assim, né, descompromissada, eles trazem esse novo olhar para nós, né? Porque muitos poetas eles só trabalham com temas, né, importantes, com temas, né, solenes. Aí mais um poema de amor, só que agora é do Carlos Drummond de Andrade, que eu fiz um vídeo, né, há uns 3 dias sobre ele. Mas o Carlos Drummond de Andrade também cantou bastante a figura do amor, né? Eu vou ler, eu vou declamar um poema dele que são 4 estrofes de 3 versos cada uma. São 4 tercetos, então. O poema se chama Memória. Vamos lá. Amar o perdido, deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. O que são coisas findas? Ou seja, são as coisas que têm prazo de validade, né? Como é a nossa vida, como é o amor. Ou seja, as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão, né? É isso que vai ficar, né? E quando ele ali na segunda estrofe, ó, nada pode o ouvido, mas não é ouvido desse aqui, é o ouvido com L, é olvido. Ouvido quer dizer escondido. Nada pode o escondido contra o sem sentido apelo do não. Isso que ele quis falar ali na segunda estrofe desse poema aí, né, gente? Tem uma poeta também de língua inglesa que eu gosto bastante, que ela tem um poema clássico, que é um soneto, né? Vocês sabem que o soneto ele é uma forma fixa, ou seja, ele é um poema que ele, né, atende a certas regras, que são o quê? 4 estrofes, sendo as 2 primeiras quartetos. Quartetos é quando uma estrofe tem 4 versos e as 2 últimas são 2 tercetos. Quando um terceto é quando uma estrofe tem 3 versos, né? Essa poeta se chama Elizabeth Barrett Browning. Ela é bem interessante. Eu tenho um livro dela que é uma edição bilíngue e a tradução que eu tenho é bem boa, assim. Ela foi uma poetisa da era vitoriana, ou seja, da segunda metade do século XIX. E qual é a característica da era vitoriana? É aquela moral inglesa clássica, né? Aquela coisa que a gente não pode falar certo tipo de assunto, né? Que tudo tem um certo requinte, né? Que todas as formalidades sociais são extremamente importantes, embora por debaixo dos panos a pouca vergonha corresse solta. Por causa disso que logo depois veio um Oscar Wilde derrubar toda essa moral vitoriana hipócrita, né? Sempre desconfiem. Quando uma época é extremamente pudica em termos, né, sentimentais e também sexuais, é porque rola por baixo dos panos uma sacanagem sem fim. Sempre é assim, né?
Eu li hoje também, só dando um parênteses, sobre os países que proíbem a homossexualidade. E são esses países que são os campeões em acessos de pornografia. Né? Por quê? Porque a moral lá é tão intensa, é a vigilância sexual é tão forte que as pessoas elas têm que explodir para um lado. Por causa disso, ó, não adianta ter aquela moral de cueca, como é que eu chamo, sabe? As pessoas têm que ser livres para elas amarem quem elas quiserem, né? Elas colocarem, né, aos quatro ventos, né, como elas amam. Eu não julgo ninguém, não sou ninguém para ficar, né, julgando pessoas. Tô aqui é para colocar arte né, mas é na vida das pessoas. Então esse poema da Elizabeth Browning se chama Amo-te. Amo-te quanto em largo, alto e profundo. Minha alma alcança quando, transportada, sente, alongando os olhos deste mundo, os fins do ser, a graça entresonhada. Amo-te a cada dia, hora e segundo, a luz do sol, na noite sossegada, e é tão pura a paixão de que me inundo quanto o pudor dos que não pedem nada. Amo-te com a dor das velhas penas, com sorrisos, com lágrimas de prece, e a fé de minha infância, ingênua e forte. Amo-te até nas coisas mais pequenas, por toda a vida, e assim Deus o quiser, ainda mais te amarei depois da morte. Forte, né? E tem o nosso grande lírico brasileiro do século XX, Vinícius de Moraes, chamado de O Poetinha, que ele se casou várias vezes, mas era um cantor inveterado da sentimentalidade. Só vou ler uma estrofe que eu lembro de cabeça dele, que é fantástica, que é parte do soneto da fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. E o Vinícius fecha essa pequena aula ao vivo sobre as coisas do amor. Podem procurar então esses poetas de que falei neste vídeo. Lembram quais foram que eu falei? O primeiro, William Shakespeare. Vocês procurem os sonetos dele. Depois eu falei do Pablo Neruda. Eu tenho a obra completa do Pablo Neruda e é fantástica. Não só os poemas, como também a prosa dele é muito linda. Tem a da Elizabeth Browning, tem o do Carlos Drummond de Andrade, tem do Mário Quintana e desse último Vinícius de Moraes. Fica a dica de leitura, então. Vocês joguem aí no Google que páginas inteiras falam desses poetas, tá bom, gente? Beijo.